Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Arthur, sejam bem-vindos ao Artflix Podcast. Hoje eu tô aqui com um amigo meu, Gustavo Berriel. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Arthur? É isso aí, gente. Bem-vindos a mais um Artflix Podcast. E hoje recebemos aqui a querida Luana Amato. Bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês por essa oportunidade de falar sobre dança, né? Uhum. Tu vai jogar aí um pouquinho do que a gente vai falar. É pra gente poder começar aqui. Você pode falar um pouquinho aí de como é que foi, começou a sua trajetória ali, desde quando você era mais nova até os tempos atuais ali, o que que foi que te fez ir pro mundo da dança? Uhum, Se houve alguma coisa antes da dança, o que que é que você fazia e tal? Como é que você chegou aonde você tá hoje dentro uhum. do jazz funk, no caso? Então, vamos lá. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de dançar, assim, gostava de me fantasiar, gostava muito de participar de show de talento na escola. Uhum. Eu era que participava das gincanas, criava as coreografias da gincana. E, assim, a minha mãe, ela entrou numa aula de ritmos, lá em Brasília, né, que eu morava lá. E esse espaço se chamava The Fair. Aí lá tinha aula de natação, de tênis, de ritmos que ela fazia e funcional. E aí eu entrei na natação e entrei no tênis. Fiquei um tempo lá, mas eu gostava muito de dançar. E aí, quando eu saía da natação e do tênis, eu ia e ficava esperando minha mãe terminar a aula de dança Uhum. para poder voltar para casa, né? E aí, nesse meio tempo, eu resolvi entrar junto com ela nessa aula de dança. E aí eu amei, né? Porque eu não gostava muito de balé. Uhum. Tinha tentado fazer aula de balé, mas não me encaixava muito porque era uma dança mais tranquila e eu queria uma coisa mais rápida. E aí, comecei a fazer essa aula, gostei, e aí eu era a mais nova da turma. Então, tinha eu e uma aluna de 70 anos, quase 70, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu pegava super rápido os passos, eu gostava de me apresentar. E depois disso, eu sentei com a minha mãe, a gente começou a conversar, e aí a gente decidiu entrar numa academia de dança, né? Ela decidiu me botar. Aí eu entrei na Claude Debussy, que é uma escola de dança que nem existe mais em Brasília, mas foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o street jazz, que se chamava na época, e hoje se chama jazz funk. E aí eu entrei no iniciante. Eu lembro de conversar com a dona, né, da academia. Uhum. Aí ela falou assim: Não, eu tenho certeza que você vai gostar dessa dança, as meninas adoram. É dança que aparece nos clipes das cantoras de pop. Aí eu falei: Não, então é isso. Aí eu fiz minha aula experimental, apaixonei e pronto. Fiquei fazendo, passei pelo iniciante, intermediário, avançado. E lá dentro da academia comecei a participar dos espetáculos também que tinha, né? Todo meio do ano e final do ano. E aí eu me apaixonei. Então, é uma coisa que você já traz desde muito tempo, né? É, Começou assim. eu acho que eu Foi comecei paixão. assim, tenho mais de 10 anos a Caramba. dançar. E aí não saiu mais, ficou e só foi se especializando e aprimorando, né? Isso, eu fui participando de alguns workshops de dança que sempre tinha lá em Brasília, curso de férias, e aí nesses workshops, cursos de dança, sempre tinha uma estética diferente. Tinha hip hop, Uhum. dancehall e outros estilos que eu gostava de experimentar, mas regularmente eu fiz street jazz, na época, né, como eu falei que se chamava. Fiz o jazz também, uns Uhum. 2 anos. Cheguei até a fazer balé nessa academia depois, né? Uns 2 anos também. E que mais? Ah, cheguei a fazer estileto também. Estileto seria, É a dança no salto. tipo sapateado, não tem nada a Não, ver. no salto mesmo. Salto Salto alto, é. mesmo. Caraca, que loucura, deve ser É. complexo É. no nível absurdo. E aí eu fiz com essa mesma professora que dava o street jazz na época. Então você já se apresentava assim como já era a dança, já fazia as aulas com as apresentações artísticas, né? Isso, porque normalmente, assim, nas academias tem as apresentações de meio de ano e final do ano. E aí a gente tem uma época que fica ensaiando só para esse espetáculo, e aí todo mundo se apresenta, Ah, e é então você legal. tem essa rotina de coxia, teatro, Tem. apresentação. Ah, eu amo. Acho que é Também. o que eu mais gosto, assim, me Maravilha. apresentar. Então, tá vendo? A Que arte ele é sempre ator tá aí. Ai, Aham. e dublador também. Isso. A arte está sempre. E a gente, quando presente. pensou no. Você estava falando aqui, né, do programa, a gente, cara,
tudo que a gente, de alguma forma, fala aqui no programa, Aham. a gente associa à arte. Uhum. E a gente quer abrir o espaço para bem-estar e saúde, que é fundamental Sim, sempre. com E certeza. quando tem, assim, alguém que já traz essa carga artística, Uhum. melhor ainda, porque aí flui, porque tudo que a gente quer falar, a gente quer tratar da questão do bem-estar, da saúde, do corpo, né? Mas com a ligação com a arte fica melhor ainda. E assim, acho que tá muito conectado, porque eu lembro que eu era muito tímida. Hum, E aí eu comecei a dançar e da dança eu me via uma pessoa que era mais corajosa, mais aham. empoderada Sim. e chegava lá no palco e sabia fazer aquilo, não tinha muita vergonha. É, porque quando você domina mais um pouco daquilo que você faz, você, É, consequentemente, você acaba meio que não tendo medo de exercer aquilo e vai de forma sim. mais natural, né? Isso Mais gera automática. autoestima na pessoa, Total. né? É. O Igual teatro as faz pessoas isso, sempre a na dança arte faz também, isso. né? A academia sempre faz isso, porque Exatamente. a gente acaba entrando numa outra É, persona mesmo. sim, Inclusive, quando você dá sim. aula também acaba entrando em É outro como se fosse um personagem, né? personagem Que que você assume ali no palco você e deixa de representa. fora muita coisa, né, e Exatamente, embarca ali. exatamente. É isso, E muito tipo legal. assim, esse jazz funk que é assim que pronuncia, Jazz acho funk, que é. isso. Jazz. Tá. Esse jazz funk, como é que você poderia, se desse para dar um contexto geral assim, para no caso do leigo, Aham. como é que funciona essa Mistura. gênero de música, pode ser, não de dança, não sei se existe isso. Mas Eu vou explicar assim, tudo que eu falar agora não tem uma coisa muito exata, porque a gente não sabe exatamente certinho assim, quando surgiu, quando sim, sim, sim. é uma coisa que os professores vão falando, pesquisando, e a gente vai absorvendo isso nas aulas e nas conversas e cria mesmo esse Pelo que você contexto. falou, minha interpretação foi de que me parece ser, e eu não sei se está certo ou está errado, mas me parece ser como se fosse uma junção de alguns estilos de Isso, música isso, que isso. meio que combinou e nasceu esse estilo. Seria mais ou menos Então, isso. antigamente a gente tinha o, o balé clássico, né? Que Hum, era uma dança mais acadêmica, mais elitista, que muita gente não podia pagar para isso, né? uhum, Então atingia uma parcela da população lá nos Estados Unidos e a mensalidade era cara, hum, os espetáculos de balé também da Broadway eram caros. Hum. E a gente tem as danças urbanas, que era uma dança mais acessível para a classe média baixa, que você podia ter acesso a uma mensalidade mais barata, podia ter acesso nas ruas, porque as pessoas reproduziam nesse underground, né? sim. E aí começou a ficar mais famosa essa área das danças urbanas, porque teve dentro da década de 60 e 80, a parte dentro do hip hop, Uhum, o old school, que se chama. E aí depois veio do 80 para frente a parte do new school, que eram umas danças mais, como eu posso dizer, mais misturadas, mais novas, uhum, com outras técnicas, né? E aí, a partir disso, as marcas de tênis, tipo a Nike, a Adidas, começou a investir nesses dançarinos para eles representarem as marcas, porque achou mais legal, que atingia mais massas, né? E aí, com isso, foi se criando uma, uma fusão entre o clássico, entre as danças urbanas. Então, uniu isso. Então, essa união do clássico com as danças urbanas, que era uma dança mais de rua, né, vamos uhum. dizer, Street dance, né? isso, que na época era chamada de street dance também, foi unindo isso porque ela virou uma dança mais comercial. E Uhum, aí surgiu o jazz funk, surgiu o estileto, uhum, para literalmente vender a dança como produto. E aí você tem o jazz funk aparecendo antigamente na Whitney Houston, nos clipes, na Janet Jackson, é, a Madonna, a própria Madonna e Beyoncé, Britney, assim vai. uhum, Então ela virou uma dança comercial voltada para palco, voltada para câmera e que é basicamente coreografia, né? A gente tem sim. as estéticas dentro do jazz funk, que é uma
uma dança bastante com linhas, que tem técnicas de giro, de postura mesmo, presença. Então, por isso que ela mescla um pouco nesse lado clássico, que traz essa vertente, entendeu? Então, você consegue olhar o jazz funk e identificar pelas linhas, pela presença de palco, pela postura, pros giros. É, foi mais ou menos assim. Giro, assim, quando você fala, aquela coisa, eu não conheço nada, mas tem, por exemplo, movimentos meio que como se fossem meio acrobáticos, assim, alguma coisa nesse estilo. Então, vai tudo da vivência do professor, né? Cada professor tem um estilo diferente. É, por exemplo, se o professor estudou muito hip hop, dancehall, jazz funk, Uhum, ele provavelmente vai carregar nas coreografias dele esse repertório sim. dentro dessa coreografia, né? Uhum, Agora, pode ser que tenha um professor que venceu muito clássico e aí fez também um pouco de hip hop, ele vai pegar também essa bagagem. Então, sim. cada professor meio que tem o seu estilo, mas a gente consegue definir o jazz funk só de olhar, porque, Uhum, como eu disse, ele tem técnica, ele tem as linhas que são muito bem definidas, né? uhum, E aí, basicamente, quando você assiste um clipe pop, você vai ver o jazz funk. entendi. Isso é interessante porque Por exemplo, mostra. a Luísa Sonza, que é mais aqui do Brasil, né, pra gente ter Claro. É, uma noção. ela É, mostrou bem a diferença do que você falou, né? Algo que era mais elitista e preso a determinado isso. padrão, agora Aham, tem exatamente. um alcance popular maior, e não à toa foi usado, né, nesses clipes todos Aham, pop, isso. e foi assim, para todas as idades também, além das É mais classes. acessível, né? Porque você consegue vender mais aquilo, as pessoas reproduzem as coreografias. Tem mais diversidade, né? É, Todos os tipos, isso. e homens e mulheres. Sim, homens e mulheres. Apesar de ter uma parcela maior do lado feminino. Hum, Sim. Acho que até porque o jazz funk traz esse empoderamento. hum, Se você vê, quando você olha um clipe de uma cantora Britney, vamos colocar aqui, Uhum, você vê ela completamente empoderada, sensual ali, dona de si. Então, isso acho que também acabou tirando um pouco daquele papel da mulher submissa e colocou ela como protagonista, né, uhum. da dança. Então, isso gera uma autoestima na mulher. Talvez até também, talvez esse meio da dança com o público, não sei, talvez tenha um pouco mais de galera, núcleo feminino, talvez até por uma questão de, e aí eu não sei, mas talvez por uma questão até de flexibilidade também, né? Eu acho que a mulher, ela tem uma facilidade na movimentação, para poder Uhum, pegar o time de música, da parte coreográfica, para conseguir fazer determinados tipos de movimentações, jogos corporais assim, talvez para a mulher seja o jazz mais funk fácil. exige bastante flexibilidade É, também. por exemplo, se pegar um cara, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente travada, toda dura, seria impossível, né? Claro que não. mas depende do cara, né? Tem caras que são muito super flexíveis. Flexíveis, exatamente. Então, assim, eu não sei se tem, Mas assim, a gente vê tanto mulher quanto homem Sim, sim. tem todos fazendo os jazz funk. tipos. E aí, por exemplo, você estava falando pra gente mais cedo, antes da gravação, a questão de apresentação, como é que, no quesito de você se preparar para uma apresentação, e aí eu não sei se é um show, se é uma apresentação, é, como é que funciona esse preparatório para as dançarinas, né? No caso, Uhum. no geral, para elas fazerem toda essa preparação até o momento da apresentação. Se você tem algum tipo de restrição, tipo, não pode comer isso, não pode beber aquilo, tanto na parte alimentar Uhum, quanto o preparo físico mesmo da uhum. pessoa. Preparo físico, assim, não olhando agora pro lado da educação física, Uhum. mas pro dançarino mesmo, em questão da dança em si, é ensaiar, né? A gente Sim. começa uns meses antes, ensaiando a coreografia e Mais ou vai. menos quanto tempo antes, você Ai, acha? depende Um, muito. um ano antes? Não, Também depende do menos. tamanho do espetáculo, né? Se for espetáculo, assim, de academia, normalmente acho que a gente começa um mês antes, 2 meses, por aí. Então a galera tem um time relativamente rápido para Isso, pegar, né? isso. Tem que Acho ter que um se mês. for um espetáculo de companhias Uhum, mais específico, assim, aí eu acredito que tenha mais tempo para poder tá. ensaiar isso, mas
praticar Por que que eu tô te coreografia. perguntando isso? Porque assim, você falou um mês, ou seja, um mês é relativamente pouco tempo, é um É, período bem corrido para você conseguir fazer toda a equipe, né? Porque não adianta só uma pessoa saber bem, né? Tem que estar todo mundo sim, sim. conectado no mesmo ritmo, no mesmo time. Então todo mundo tem que estar exatamente cravado ali dentro desse período, tem que estar todo mundo em sincronia. Isso. É, já aconteceu em algum caso, em algum momento, alguma apresentação do tipo, você sentir que, ou você, ou não sendo Uhum. você, alguém do grupo ali, às vezes tá com uma dificuldade para poder conseguir pegar o time, pegar o tempo, e aí você para ver assim, cara, o tempo tá passando, a gente tem que Aham. entregar, e tem uma pessoa X e Y que tá demorando para conseguir se encaixar. Não, acho que já aconteceu até comigo, mas assim, normalmente a gente se ajuda, né? A Uhum, gente ensaia, marca ali um horário separado da hora do ensaio para passar, É sim, um para sim, grupo, né? revisar, exatamente. sim. Então todo mundo tem que estar integrado Isso, e se isso, ajudar, isso. porque não é fácil também, né? É. Tem Não, a umas gente. dificuldades Eu específicas. participava de um grupo de dança e a gente fazia alguns trabalhos, né? Uhum. Ah, mais comerciais, assim, para empresa, para festa. E aí, às vezes, a gente tinha que pegar a coreografia uma semana antes. Imagino. É, pô, é complicadíssimo, né? Mas é Aí assim, ficava todo mundo louco, mas no final dava certo. essa conexão sua com a dança, né, claro, e com a música, Uhum. consequentemente, acredito que seja fundamental para os seus outros trabalhos, né? É. Para a sua parte física, seu trabalho com a educação física e com as Uhum. aulas de dança, spinning e bike. Isso. Eu acho que tudo isso está conectado, né? Uhum. Porque essa, a música é essencial também para a gente se exercitar, né? É. Como é que você usa a música no seu dia a dia, dando aula, exercitando? Ai, eu uso a música pra tudo, praticamente, né? Não vivo sem música e sou aquela que fica toda hora no Spotify procurando alguma coisa nova. E acho que a música move, né, a gente a fazer tudo. Quando a gente tá feliz, a gente escuta Sim. música. Quando tá triste, na fossa, ouve uma música triste pra chorar mais. Ah, E pro exercício, então, acho que a Velocity, inclusive, veio aí, apareceu, surgiu pra mim Para nesse você depois sentido, sentar né? e foi no automático, né? Porque o ritmo você já tem isso desde criança. É, Assim, você chegou lá, eu vou isso. juntar o útil ao agradável e vai no É, mas automático. também foi bem novo pra mim, né? é, Porque pedalar desse jeito é bem diferente. Eu lembro Eu que nem gostava de spinning, é. acredita? eu não conheci, até hoje não conheço, não conheço o formato padrão do spinning. Mas eu É lembro bem diferente, que é. quando você chegou na vila, pelo menos a primeira aula, eu lembro Uhum. até hoje disso, a primeira aula que você deu lá e tudo, você já. Eu não sei se teve alguma aula antes dessa que eu vou falar agora, se Aham. você me corrigir aí, mas até onde eu sei, até onde eu acompanhei você lá na Velocity, se eu não me engano, sua primeira aula foi já da Britney Spears, uma Ah, eu temática, você lembro. já chegou ali já com os dois Mas eu pés já na dava porta, aula sangue Por antes. causa fora. dela, você pegou. Pegou a primeira aula especial. Ah, que É, que legal. foi da Britney. Eu não sei com relação aos horários se ela já dava de manhã, mas assim, pelo menos à noite, É, eu lembro de ter pegado ela bem no comecinho, quando ela começou a passar pro turno da noite. Que uhum. você tava na manhã, que eu lembro que a gente olhava nos É, eu aplicativos. dava aula 11h30. 11h30 e... É, 11h30 e 8h30. Isso. Aí depois eu peguei o de 7h30. Aí depois você passou para a noite. Eu falei, pô, eu queria fazer uma mala dela, mas pô, de E manhã pra saiu. mim. Aí quando jogaram você para de noite, eu falei, pô, tá bom, pelo menos vai ter mais uma opção de professor, mais um estilo diferente dela para Uhum. poder fazer. E quando a gente fala, vamos voltar aqui no jazz funk, jazz funk ele é considerado é só o nome do estilo de dança ou na própria dança, quando você aplica os tipos de música, realmente usa-se o funk na música para poder dançar, ou não Não, tem você nada a pode ver usar com... qualquer estilo no jazz funk, Tá. de música. O jazz funk Ele é o se nome adapta, né? da dança mesmo. Mas o mais usado, assim, deve ter alguma coisa que seja Ah, mais eu acho que usada, pop, com uma com certa certeza. frequência. Tá. Pop, Tem o pop, pop. hip hop também.
entra ou fica Não entro de tudo, né? música, aham, sim. Dá para se Uhum. adaptar a tudo. Dá, com certeza. E na hora que você escolhe, assim, eu imagino que você tenha uma playlist, assim, bem variada, você tem. Mas você tem alguma prioridade na sua aula? Aquilo que te chama Dentro mais, da Velocity ou da dança? No no geral, assim, geral. tanto na dança quanto na Prioridade, eu acho que sempre vai ser mais músicas cantadas, porque Tá. eu gosto. e também empolgam mais, né? Eu particularmente gosto mais porque me empolga e eu acho que reflete isso nos alunos, Que a né? pessoa gosta de cantar junto. Exatamente. Essa É, questão. E eu sempre, quando eu testo uma música assim que não me empolga, quando eu quero sair um pouco da linha ali do pop, hum, eu sinto que não gera o Uhum. mesmo. a mesma coisa. Aí eu falei, não, isso aqui Tá. não é pra mim. Então, por exemplo, uma música eletrônica pra você é impossível. Depende Nem do sempre. eletrônico, é. Pode Se ser for que um funcione. eletrônico, porque tem eletrônico, porque é bom. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque assim, muita gente não sabe, mas eu, quando era muito mais novo, lá na época da matinê, que acho que hoje em dia nem existe mais isso, é na boate para adolescente, Aham. eu tive um período da minha vida que eu fui meio que DJ, assim, por um curto período de tempo, Hum. no final do Orkut da vida. E quando a gente fala eletrônico, todo mundo acha que é tipo que é bate-estaca continuamente. Só que dentro do universo do eletrônico, você tem o house progressivo, você tem o trance, você tem. São semelhantes, porém todas elas são diferentes, né? Aham. E é por isso que eu te pergunto, quando, por exemplo, um eletrônico num Aí eu estilo. coloco eletrônico na minha aula. Sim, sim. Coloco. Tipo assim, num estilo vintage culture, por exemplo, o próprio Rufus do Sol, essa Hum. Também. que tá surgindo aí, né? Ela, de certa forma, é um tipo de um eletrônico, né? Uhum. Mesmo que ela não Sim, seja aquele também. intenso, mas é um eletrônico mais lounge, Tem assim, muitos mais É, tipos, tranquilo. né? é. Sim. Por exemplo, isso numa aula de dança, como você pratica, como você faz, assim, não, Dá. não tem, ou Não, você dá pra já viu encaixar isso também. acontecer? Ah, Tudo dá pra dá pra encaixar. encaixar? Já dancei uma música eletrônica, só não lembro o nome dela agora. Tá. Tem algumas que são mais melódicas, tem algumas que É, são. Sim, Ela sim. varia muito, né? acho que dá pra criar tudo em cima de uma música. E aí a gente está falando do negócio da preparação. Como é que você, por exemplo, você falou, você vai ter lá a apresentação. Aí como é que é o processo do pré-apresentação, no caso? Rola algum tipo de preparo? Ó, vou dar um exemplo de agora. Eu tenho uma apresentação dia 16, que é Uhum. nesse estúdio de dança que eu danço aqui no Rio. Tá. E aí, lá funciona assim: a gente tem aula normal, Uhum. aí para a partir de hoje para os ensaios pro Tá. dia 16. Só que dia 16 é sem ser semana que vem. É. Aí a gente vai ensaiar. Ele já até passou a coreografia nas aulas, assim, pra Uhum. gente ir pegando. Mas aí tem que ajeitar a formação, aumentar um Sim. pouquinho a coreografia. Aí hoje eu acho que ele deve fazer isso. E sábado tem ensaio, semana Tá. que vem, e provavelmente no final de semana, e aí já é a apresentação, entendeu? Tá. Nesse caso foi bem É. mais rápido, mas não é. Lá não é um espetáculo, é como se fosse uma amostra. Cada professor Uhum. cria sua coreografia e aí a Uma turma vai lá e apresentação. apresenta. É Isso. tipo como se fosse Não é dividido um por grupinhos, espetáculo de assim, o professor. academia mesmo, porque aqui é Tá. um estúdio. Tá. É uma outra pegada. É como se, por exemplo, você tem o professor de vocês, aí aquele professor vai apresentar o grupo de vocês, depois tem o professor É, X. isso, com a turma dele, Tá. exatamente. Vocês também salvam as apresentações em vídeo, vocês registram, fazem para vídeo também. Desse eu não sei como é, mas lá em Brasília tinha uma pessoa que ficava gravando o espetáculo inteiro. Sim. Então a gente tem acesso a isso. E a adaptação disso para alguma mídia, do tipo assim, hoje a gente vê muito, até pequenos shorts, né? Aqueles shorts Vídeos que você, curtinhos. que você Ah, põe assim uma de dança. TikTok, TikTok. Reels da vida. Vocês usam ou tem planos para usar isso também para rede social? Aí acho que é uma outra proposta, né? Tem que Uhum. fazer uma coisa mais voltada Pra... pra TikTok. Aham, Não é igual a um espetáculo, né? Que é palco, é é outra outra coisa. coisa, é. Que é um público te assistindo, né? Mas, assim, na dança, normalmente, assim, tem muita gente que grava vídeos pra postar no Instagram, no TikTok, Uhum, faz a sua DC, né? aham. Uhum. Challenge. Então,
Cada uma segue a sua linha, E assim. é geracional também, né? Porque as novas gerações que estão entrando para É, tem uma outra relação com a própria dança e com a música, né? é. Porque é tudo muito gravado, tudo muito. Acho que hoje em dia as pessoas têm mais acesso à dança por causa disso, né? Que tá todo mundo conectado, né? É. Então você consegue E acessar, depois ver em ficou qualquer lugar. famoso esse negócio de challenge, então muita gente quer reproduzir aquilo, né? Challenge seria o quê? Seria desafio. Os desafios, Sabe quando tem essas disputas. danças? Eu vou colocar de novo da Luísa Sonza porque tem um monte. Hum, Ela vai lá, tem a coreografia do clipe dela, da música dela, e aí hum, tem um trechinho da música que é aquele trechinho que a pessoa vai lá, olha, pega. tá. Aquele trechinho chiclete. Aham. Aham. E aí posta no TikTok, aí as pessoas começam a reproduzir aquele trecho, né, da coreografia. Mas assim, nada impede de também ter uma turma de jazz funk para uma determinada idade. Sabe? Não, nada impede. Mas normalmente, assim, é bem equilibrado. Não, eu pergunto isso porque, por exemplo, eu tô chegando numa idade onde começa a me travar o corpo todo, começam a aparecer dores onde eu não sabia nem que existia. Uhum. E assim, a idade É chega. que você tá velho, né, cara? Por Agostinho já chegou há algum tempo. Ele cisma que é mais novo que eu. Por Ele Agostinho, cisma disso. por Ele é mais Agostinho já novo só chegou. quando tá pedalando. Já falei pra ele. Não, Quando quando é pedalando, pedalar eu ele tenho consegue 3 anos. aulas seguidas, aí sim. Mas O resto não. não. É porque é difícil, né? Eu não consigo, assim, imaginar, botar um exemplo de uma pessoa de 60 anos, vai. Pô, é difícil de uma Ah, pessoa com 60 anos ela difícil. conseguir pegar o time, pegar essa Mas olha, os flexibilidade. 60 agora são os novos 40, não? Eu acho que assim, eu vejo muita gente. É assim, É porque ele tá quase com 60, eu então ele tive tá mais, querendo sair por cima. tive mais contato com sapateado, com um grupo de Ai, sapateado. Até sapateado. cheguei a fazer aulas já, fiz algumas aulas. E eu lembro que eu tinha assim, nas apresentações eu via pessoas mais velhas, Aham. 60, 70, Ai, muito até legal. mais velhas assim, 80 anos fazendo. E a dança faz isso. Então não Uhum. tem, eu não vejo muito a limitação, não. Eu acho que, Eu claro que acho. vai ser uma adaptação, né? E Exatamente. vai ser E muito interessante. encontrar a sua turma. Acho Exato. que isso é muito importante. Você encontrar um ambiente que você se sinta confortável Tá. e que te abrace ali, né? Pode ser que seja uma turma, que de repente vai ter você que tem, sei lá, 50 anos, e aí daqui a pouco chega outro e outro, e aí forma uma turma. Porque eu acho que a dança inclusive, é um meio importante das pessoas mais velhas se integrarem, se exercitarem e também curtirem, né? Porque É, dança, imagina, a pessoa envelhecer podendo dançar, é quer ótimo, dizer, né? eu quero envelhecer assim, dançando Dançando. até não Tá? poder mais. É. Até não... Mas, por exemplo, assim, isso aqui era preconceituoso, mas, tipo, quando eu penso numa faixa etária de idade de uma pessoa mais idosa, assim, dançando, eu não consigo imaginar, assim, isso sendo uma forma mas tranquila, fácil pra pessoa fazer, entendeu? não, fácil, tranquila, vai ser menos tranquila, menos Isso é mais desafiador. vai ser mais desafiador, É, tem razão. A exatamente. questão é que eu vejo isso como uma coisa incrível, porque a Uhum, pessoa justamente conseguir acessar, É. sendo mais velha e tendo suas limitações, claro que a sim, pessoa não tem mais 20, mais 30 anos, mas ela conseguir acessar isso é importantíssimo para a saúde mental, né? Porque tá com tudo certeza. ligado. Uhum. Então, se ela consegue se exercitar, às vezes eu vejo uns grupos assim, né? Tem até aqueles os bailes de terceira idade, as festas, você vê. Esses vídeos são Cara, muito você vê. engraçados. É. E você vê cada vez mais as pessoas mais velhas nesse universo da dança. Sim. E, Hoje em dia tem aula de balé para 60 a mais. Eu acho E que as pessoas. é, Tem gente que nunca fez balé e entra numa aula dessa e. em que momento, Luana, você foi parar assim na bike e se Gente, essa é uma viu, história engraçada. se viu assim, cara, esse é o meu lugar também. Que a gente é múltiplo, né? A porque gente faz várias coisas, faz dança, faz diversas apresentações. O próprio teatro está ali envolvido, né? Você Aham. está nessa rotina teatral. E aí você entende a bike como um instrumento de trabalho em que também pode inspirar outras pessoas. Então, eu. aproveitar para poder linkar com isso, e aí a ordem você pode responder depois, não tem problema, mas tipo assim, você, gente, quando eu olho assim para você, assim, você tem meio que uma
uma cara, um perfil de uma menina muito. Você nunca quis ser atriz, nem nada do tipo, nem nunca tentou nada do. Eu simplesmente não tive interesse e tal. Não, a atriz eu acho que eu nunca pensei. Mas hoje eu fico pensando assim, gente, eu devia ter feito teatro musical. Hum, Sim, mas artista já Sim. é. Teatro musical mais um pulo ali que você ainda É, pode, se quiser, se tiver interesse, fazer. é. Queria muito aprender a cantar também. É um sonho. Mas nunca fiz, né? Tudo aí. Tá tudo ligado. Mas agora não dá, tô fazendo muita coisa também. Uma coisa de cada vez. Tudo a seu tempo. Então, eu tava terminando a faculdade de educação física. Uhum. No finalzinho ali, eu recebi uma mensagem falando assim: ah, vai ter um processo seletivo da Velocity, nananana. Aí eu olhei assim, eu falei: ah, tô terminando a faculdade. Uhum. Vou tentar, né? Tudo é lucro que vem agora. Você já conhecia a Velocity ou não? Eu Nunca. conheci assim, nunca tinha visto ao vivo, mas acho que eu já tinha visto algum videozinho, né, de alguma Uhum. blogueira compartilhando. E aí, só que eu fiquei assim, ah, não vou passar, né? Porque eu não gosto de spinning, tô terminando a educação física agora, nunca tive contato, assim, de aula. Beleza, mas aí eu tentei, né? Uhum. Aí, o primeiro processo seletivo era gravar um vídeo, Tá. e aí eles iam aprovar através desse vídeo. Um vídeo de você pedalando, não. Um Não, vídeo de não, você. falando, Tá. como se fosse Se se apresentando. apresentando, Tá. né? E aí eu passei nesse processo seletivo, e aí ia ter um segundo. Nesse segundo, no caso, eu estava morando em Brasília, né? Uhum. E aí eles falaram que ia ser em Goiânia, porque Goiânia já tinha Velocity. E aí me mandaram mensagem, falaram assim, não, a gente vai alugar uma van, e aí vai todo mundo para Goiânia, e lá vocês vão fazer uma aula de manhã, Uhum. e à tarde vai ser o processo seletivo. Beleza, primeiro tava achando isso super estranho, porque como assim? O cara fala que vai ter uma van que vai levar a gente pra Goiânia, e eu, meu Deus, vou ser sequestrada no caminho. O que que vai acontecer comigo? Não conheço essa pessoa que tá cheia. Aí eu fui e chegamos em Goiânia, fizemos a primeira aula. Achei aquilo muito diferente, porque não era spinning do jeito que eu conhecia. E tinha música, tinha luz. Eu falei, cara, que loucura, né? E aí, almoçamos, fomos pro processo seletivo. Mandaram a gente escolher uma música, e eu escolhi, obviamente, Beyoncé. Tá. Aham. Claro, porque eu sou fã. Crazy in Love. Olha, musicão, hein? E aí tinha que subir no palco pra pedalar Uhum. com a música que você tinha escolhido Tá. e falar lá umas coisas que a treinadora pedia. E aí eu só sei que eu só tinha homem na sala, tinha eu, a Rai, que é minha amiga até hoje, Uhum. e mais uma menina, se eu não me engano. Eu falei, meu Deus. Subi aqui, aí eu comecei, botei Crazy in Love, aí eu já me sinto numa passarela ouvindo essa música, né? Comecei a pedalar toda desengonçada. Falei assim, essa é Foi. pra representar as mulheres. Uhum. E comecei. E aí eu passei, acredita? E passou. Passei. A sua energia já conquistou, né? Foi, Porque gente. você pôde escolher a música, É, e essa música já mexe com você, já te já. deixa numa passarela, então você foi. Eu fui que fui. Mas por exemplo, esse processo do teste, quando você faz assim, o que que seria que você acha que é uma coisa dentro da avaliação? Como é que seria feito? Tipo, é o seu pedalar, às vezes a sua Não, presença do pedalar palco, não é porque eu não sabia pedalar. tá? Só a Mas eu presença do acredito que uma palco. presença é. Sim, Aham, tá, exatamente. entendi. E você também falava na hora ou era É, cara, eu nem lembro, assim, acho que foi tão rápido. Foi questão de segundos, entendeu? assim, né? Pra ver. Tá, Mas ela pedia pra. Ah, a Ana pedia pra falar o que a gente tava sentindo. tá. Aí eu falei, eu fui super sincera, lembrei disso agora. Fui super sincera, falei que eu tava Fiquei muito com medo de nervosa. ser Meu sequestrado. coração tava batendo forte. Aí ela, gostei disso. E aí foi isso, acho que foi pela minha sinceridade Legal, é. Tá, e pela minha presença. Na verdade, tava tá. Uhum. passando já ali. A primeira franquia da Veloci abriu em Brasília e eu dei aula. Ah, tá. Entendi. Ó. Aí de lá, você procurou essa transferência, eles pediram. Foi, aí quando decidimos mudar,
procurei essa transferência, vi se estava tudo certinho, se podia. Aí, e aqui tava Legal. precisando de professor também. Olha, Deu e certo. tem mais ou menos Foi quanto ótimo. tempo? Tem Fez um ano. Gente, achei que fosse Agora, no mais meio do ano, tempo, tem um ano e mas já pouquinho. tava, né? Então, anda um pouquinho. A aula, É, a primeira aula dela, temáticas, foi a foi da da Britney. Britney. Que máximo. Eu vim em E além junho. de Britney, Beyoncé, quem mais te inspira assim, além dessas, eu acho? Hum, A Pra Madonna música e tanto pra Madonna, dança, de mas a repente. Beyoncé. é Ah, é meu top 1. Lady Gaga também amo. Porque tem, tipo, uma inspiração, talvez, pra parte da pessoa que canta bem, que você gosta daquela pessoa Ah, eu cantando, gosto da e a parte performance, é. coreográfica, né, da dança. Sim, sim, os clipes. Eu sou apaixonada porque eu assistia, né? Quando era mais nova, então. E Pra parte também. da dança, foi e quem? A apresentando, Beyoncé, né? ou não? A Britney. Não, Da parte da A dança. Beyoncé. E eu lembro também que eu dançava muito quando era mais nova, Pussycat Dolls. Sim, Que tinha os clipes, eu sim. tava e ficava Multishow. imitando. Sim, Passava no Multishow. É. clássicos. Mas isso de cantora, né? E de dançarino, assim, é até É, difícil, porque tem tanta gente dentro que me desse inspira. universo, assim, da Acho dança. que a minha primeira inspiração foi minha professora mesmo, a Érica. Tá. Porque era a minha primeira referência Legal. e o meu primeiro contato que eu tive, né, com jazz funk. E, por exemplo, esse estilo de dança, você falou que são pequenas apresentações. Uhum. Mas você sabe dizer se esse estilo de dança, ou aí eu não sei se é a companhia, se é o professor, enfim, se ele, como é que eu posso te perguntar isso? Se ele almeja em algum momento chegar num nível de fazer uma super apresentação, uma mega apresentação, um teatro grande, O assim, com professor? vários espectadores, fazer uma coisa mais assim, Sim. sair dessas pequenas apresentações para fazer uma coisa um pouco Uhum. mais grandiosa, assim, de maior porte, entendeu? Sim. Ah, vai muito do professor, né? É, Vou dar um exemplo também. Lá em Brasília eu participava do Backstage Performance, Uhum. que era um grupo que a minha professora criou para justamente trabalhar com dança, apesar de Brasília ser um pouco difícil em relação a isso. Mas a gente sempre tinha alguma demanda de uma empresa que queria uma apresentação para tal coisa, Uhum. festas de 15 anos, aniversário. E aí ela criou esse grupo nesse sentido também e para fazer um espetáculo do Tá. grupo. Uhum. Mas acabou que quando eu vim para o Rio eu não consegui participar do espetáculo que ela fez. Uhum. Mas esse é um exemplo que a gente pode ter de um professor que Tá. seguiu, Sim. tirou aquele pensamento ali só da academia e quis produzir um espetáculo Fazer próprio, uma né? expansão, Isso. E aí tem muito disso, tem muitas companhias de dança que os professores criam, e aí essas companhias competem em algum evento, Ah. ou também, né, criam um espetáculo. Tipo assim, você tinha comentado que parece que dentro desse meio não existe uma forma, um formato de fazer competições assim, mas não existe tipo. O pouco que eu conheço é que a gente assiste na televisão, né? Filmes assim que tem aqui Não diariamente existe aqueles desafios de uma específico de escola jazz contra a outra, um funk. negócio desse tipo assim. Isso não existe dentro do jazz funk. Específico de jazz funk, não. A gente Tá, tem competições de danças urbanas, que o tá, jazz funk pode entrar, entendeu? entendi. E aí entra mais ou menos próximo disso, assim, né? Tipo uma escola X contra a escola Y, um grupo X. Não, a gente tem evento de competição mesmo. Normalmente é, sei lá, um workshop que tem, e aí eles fazem dentro desse workshop um evento de competição. E aí as pessoas se Legal. inscrevem e cada um vai lá e apresenta sua estética, seu estilo. Aí, por exemplo, a academia de vocês ganhou lá o primeiro lugar lá no, na apresentação. Vocês, o que que seria o prêmio, a bonificação, assim, para academia? E eu vou Não ter sei mais ou menos se uma referência do que eu participei. Se eu não me engano, acho que era só um troféu que a gente ganhava. entendi. Que era para Mas aí, academia, né, em si, não para os é, alunos. não, nesse que eu participei. Vai pra academia. Vai, Tá, que a gente participou, acho que foi pelo grupo. Ah. Vai pelo grupo. sim, tá. Quando você transferiu sua vida para o Rio e você trouxe tudo junto que você já estava no jazz funk e aí não só
a questão da Velocity, mas você trouxe tudo. E aí se adaptou, teve que separar de alguns grupos que estavam lá e fazer novos grupos. Como é que foi esse Eu processo? tive muita dificuldade É. de largar tudo lá, porque eu já estava acostumada, né, com as pessoas, com a academia que eu dançava há anos. E, assim, acho que entrar num ambiente diferente é muito difícil. E aqui eu confesso que eu ainda tô me adaptando em relação à dança. Tá. Eu entrei nesse estúdio, experimentei algumas aulas, aí me conectei mais com essa que eu Uhum. faço, né? Com esse professor específico. E é isso, assim, tô indo aos É, pouquinhos. sim. Acho que quanto mais. E uma É, coisa vai integrando a outra, porque as aulas, né, de bike e também a dança, acho que é um universo que tá muito assim, tem muito em comum. Com uhum, muitas pessoas desse meio que acabam se exercitando, fazendo a bike, também muitas vezes se interessam pela dança. E uhum. acho que você também acaba virando um ponto assim em que as pessoas vão procurar. Ah, você faz a aula, você dá a dança, então também quero conhecer, quero ver qual é, É, como as é que é o pessoas grupo. perguntam, né? Tem muita gente que realmente dança, faz bike. Eu já vi até virando professor mesmo. Na Veloz tem vários. Inclusive, eu já cheguei a fazer uma aula, eu acho que é uma amiga tua, só que ela dava aula na Barra. É a Anitta, pode ser? Não, eu, Ó, eu já fiz um treino. Quer dizer, não fiz um treinamento. Eu tava assistindo um treinamento uma vez e ela tava fazendo treinamento. ah, tá, tá, mas então vocês não. Mas eu não Não. conheço, Ah, assim. tá. É. Então, acho que devo ter confundido com uma outra pessoa, tá? Mas, aí, por exemplo, pegando isso que ele colocou aqui, quando você chegou da unidade lá de Brasília, da Velocity lá pra cá, você sentiu que, tipo assim, é diferente, a galera, até no Rio de Janeiro mesmo, não necessariamente Velocity em Uhum. questão, mas questão de cidade, você acha que o pessoal daqui acolhe mais, ou Brasília acolhe mais? Porque, por exemplo, eu sei que paulista tende a ser um pouco mais fechado, um pouco mais Uhum. recluso, né? Aceita, só que tem um tempo um pouco maior para poder ter essa questão de trazer para perto e tal. Aqui no Rio de Janeiro, os cariocas, nós caras, praticamente os cariocas são dados, né? Eles já se oferecem para tudo, para qualquer coisa, resolver qualquer coisa. É. Aí você sentiu essa mudança, assim, tipo, Eu de senti ser uma mais acolhida mudança, mas eu aqui? senti em relação aos alunos que eram mais fechados. Aqui, Senti que os alunos eram tá, mais fechados, é. tá. Mais sérios pedalando. E É. aí eu não via isso muito lá. As pessoas sorriam mais, gritavam, então é um ambiente um pouco diferente. Mas aí agora eu já criei a minha turma. Mas a sua aula já Já tem bastante tem gente já que sorrindo, né? Não, mas não sorrindo. tinha antes. Eu Já foi, encontrei quem tava Ah, perdido. Eu fiz ah, assim, ela ó, foi bem. despertando sorrisos também, com certeza. entendi. Não foi tão fácil assim arrancar esse É. sorrisão. Eu Não foi. tô Com perguntando certeza. isso porque, tipo assim, eu fiz uma aula na, teoricamente, na mentora lá que trouxe, fez a Soul Cycle chegar no Brasil, ó, Veloci chegar no Brasil, que é a Soul Cycle. Ah, eu não sei se falei isso com várias pessoas, mas eu não sei se foi o professor, se foi a unidade, ou se é cultural lá nos Estados Unidos, né? Acredito que não seja pela cultura, porque o outro estúdio que eu fiz é totalmente diferente. Uhum. Mas eu achei que os nossos professores lá da Velocity lá dão coro, assim, nos professores lá Não. da Soul Cycle lá dos Estados Unidos. Mais animado. É, eu não faço ideia Em de todos como os sejam aspectos, lá. tipo assim, a sensação real era de que, tipo, eu fui numa aula numa Velocity americana, só que no palco tinha literalmente um robô duro, engessado, e parece que pegaram uma inteligência artificial, botaram dentro do robô ali, Sério. e a aula totalmente robotizada, assim, sem emoção, sem expressão nenhuma, entendeu? É só dando O comandos. jeitinho brasileiro, né? Que faz toda a diferença mesmo. É, o molho. Qualquer lugar consegue o molho, né? De fazer a aula ser mais Tipo assim, É, não é que a aula fosse ruim, mas é muito diferente. é. Você não tem essa conexão com os professores como a gente tem lá, entendeu? Uhum. É diferente, assim. Deve vir muita gente de fora também, né, fazer aula lá. Sim. Sei A como é que própria é isso. Veloce acaba levando gente pra lá, né? Uhum. Indiretamente, porque Sim. uma é mãe da você, outra. né? É. Não, e eu tenho várias outras pessoas. Porque eu tô perguntando isso porque a outra academia que eu pedalei, que é na Army,
Lá não, já é completamente diferente. O formato é totalmente diferente, não se compara. Por isso até que eu nem faço muito paralelo entre uma coisa e outra, porque É diferente. Tem Mas lá você pezinho? pedalou com o cara lá. lá eu pedalei com o Akin, com o Akinico, Sei. a aula daquele cara. Então, Uhum. assim, esse cara, por exemplo, e aí não é puxando sardinha, foi porque eu via, tava dentro da sala, eu via acontecer isso na prática. Uhum. A aula dele, eu achei a turma como um todo muito mais receptivo. Tiveram umas duas pessoas lá quando eu cheguei na primeira aula, se ofereceram para tentar me ajudar a organizar E não lá, né? teve isso Que na outra? na outra ninguém fala nada, tipo, cada um sobe na sua bike e Às vambora, vezes acabou, é a acabou. turma do professor Como é que também, né? é? Inclusive, na segunda aula que eu fiz duas do Akin, fiz E duas ele é lá muito no saco. famoso. Esse, cara, ele é muito gente boa. Tem gente assim que, sei lá, às vezes não bate, muito santo não bate, porque vai ver no Instagram, acha que tem uma impressão da pessoa, só que aí chega na hora é completamente diferente, assim. Eu fiz duas aulas dele e duas no seu saco. Na segunda aula que eu fiz dele, ele veio até mim e aí fez, mais mal comparando assim, como se fosse o Fernando da Veloci, o pique da aula, só que um Fernando vezes três, assim. Uhum. E aí ele corrige a postura e aí manda acelerar, porque a aula dele é 100% de giro. Em momento algum, ninguém senta, ninguém faz. Lógico, cada um, pessoa nova tem o seu ritmo, mas assim, quem já é da academia, ninguém senta pra nada, só durante o movimento em si. Mas Uhum. fora isso, é só girando 180, 200 Nossa BPM sem Senhora. parar. Meu joelho dói. Só de ouvir. É meio tenso. Mas assim, essa O meu tensão eu é. achei muito legal Sai do dele. lugar. Mas lá também é diferente um pouco a bike, você falou, né? Ah, Tipo, porra, tem aqui mais de velocidade, tem lá. outra velocidade, outra, sei lá, possibilidade de velocidade. Não, então, é mais no formato dessa parte. Não sei se. Guidon. Vamos dizer que se. Guidon, eu ia falar volante, mas o guidon é totalmente errado. Mas o guidon lá deles, na Arm, ele faz um desenho como se fosse um A aqui assim. E aí ele tem pegada aqui, uma aqui no meio, que você coloca aqui, e a outra aqui. Só que ela é mais fechado, não é tão aberto. A nossa é assim, né? Tem a pegada aqui Entendi. nas Mais laterais. direcionado. A É. de lá, a pegada é melhor. Por que é isso? Eu não sei. Talvez seja Deve por... ser pra fazer as Porque coreografias, a né? coreografia dele, cara, é bizarra. Tipo assim, se você parar pra poder ficar estudando como eu faço, então, todos os professores, minha referência é muito visual. Se eu não vejo, eu não consigo reproduzir. Por isso que eu gosto de sentar na frente. Então, assim, se eu tô com dificuldade de entrar com alguma movimentação que o professor coloca, a minha referência vai ser quem tá na minha frente e, consequentemente, quem tá do meu lado, que eu tô mais perto da pessoa que tá do meu lado. Eu olho e tento replicar. Lá, na hora que eu tava olhando pra cá, ele já tava, tipo, no quinto, no sexto movimento. São muitos movimentos em poucas questões de Uhum. segundos, É. entendeu? E aí eu Esse prefiro negócio de daqui. movimento eu não sei muito. Pelo que você falou, acho que a daqui é mais, mais emocionante. É mais. Tem mais Conecta Os mais. professores aqui, acho que eles têm mais ligação com os Tem mais alunos, conexão. A entendeu? conexão é fundamental para a pessoa continuar a pedalar. Sim. Seguir, né, o ritmo. E é aquilo, né, que eu te falo. Você diz, você pedala pouco. Mas para mim, o que eu não fazia antes e agora É que eu conseguir tento fazer botar a pilha quatro às nele pra vezes, ele pedalar mais, ele entendeu? quer 5 por dia. Se eu consigo por semana, para mim já tá assim, caramba, eu Já é consegui ótimo, é. fazer coisa que eu não fazia no spinning tradicional. Sim. E que agora, né, essa nova ideia de pedalar é muito mais. Tranquila, Você né? consegue se adaptar Uhum. e querer voltar, não sei, Sim. é outra vibe. Tipo Isso assim, entra a questão da Vicia. arte, a música, tudo junto. Uhum. essa conexão que a gente usa muito como referência lá, mas assim, essa conexão entre professor e aluno, até na própria, no fator, tipo, o professor ele ficar próximo dos alunos ao nível de acabar virando amigos, assim, e dali pra fora, Uhum. sei lá, viaja, saiba pra não sei o quê. Isso, assim, essa ligação, ela existe dentro do jazz funk, dentro Ah, do existe. grupo ali, Não das tem como, a gente conexões. acaba convivendo muito, né? Ah, Ensaiando, às vezes faz mais de uma aula com o mesmo professor. Então, acaba criando uma conexão de amizade, né? sim, sim. Você vive com aquele grupinho, né, praticamente. Aham. Tipo assim, em um tempo você acha que em média de preparo para uma apresentação dessa daí, assim, durante o dia, você acha que chega mais ou menos a quanto tempo?
Mas Pergunto por uma falando questão de saber o desgaste assim, emocional de cada aluno, o limite de fadiga de de, cada de, um. de treino, É isso, falando da coreografia. isso da coreografia. Ah, um tempo, 1 hora e meia, 2. Não, rotina de trabalho, assim, né? Porque acaba sendo. Do professor? É a rotina de ensaio, de trabalho por dia, assim. Ai, depende, assim, depende. De Então, quantas aulas o professor dá, se ele dá aula todo dia. Aham. Isso varia muito, assim. Tem professor que tem uma carga bem alta de aulas. Dá umas 5 aulas por dia, 6. Todos os dias, segunda a sexta, segunda a quinta. aham. E todo mundo também, assim, claro, né? Dentro de um elenco de dança, de um grupo de dança, claro que os cuidados com o corpo, com o movimento, esses Aham. cuidados são sempre muito altos, né? Ou são constantes. Existe uma orientação de vocês assim, olha, a gente precisa fazer assim, e na alimentação também, como é que é esse esquema? Ah, normalmente na alimentação, o que a gente ouve é, É isso que eu perto queria do saber, tipo espetáculo, assim, não dieta, se inventa de existe. comer, Ah, sei lá, uma coisa muito pesada, uma coisa que vai te dar, corre o Sim. risco de te dar alguma coisa, ou então não inventa fazer um esporte diferente perto da Para não se apresentação, pra lesionar, não não se se lesionar, machucar. não quebrar alguma coisa. Mas Nesse sentido, mas normalmente dançarino não tem uma alimentação muito regradinha. não tem nada tá. assim, muito assim, ó, não pode isso, é dieta assim, vocês não. Não, a gente até não comenta muito sobre isso, mas dançarino mesmo acaba comendo porcaria. Hum. Tá. Mas o Porque é ideal mais não é rápido, fazer né? isso, Cada um, óbvio, é é claro ter que uma cada um tem alimentação o seu certa. ritmo, então você Sim, sabe o que que você vai poder comer, e é, tal. Quer é. dizer, nem todo mundo Nem sabe, todo mundo sabe, mas mas a assim, pessoa assim, também como um grupo, quando tem é, intimidade, acaba, né, também falando, ó, é. vamos fazer mais assim, porque esse tipo de incentivo, né? É Uhum, muito. Às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo de não seguir, né? Uma determinada sim. alimentação que ela mesma Até pela precisa. correria, né, do dia. Tem gente que mora É longe, e muito mais aí fácil o cara fica chegar ali no difícil. McDonald's, pega um hambúrguer ali que fica pronto em 5 minutos e, É, pô, tô aqui, tem que fazer um sim, sim. arroz, feijão com Mas a quando Não, você salsa. tem um grupo, isso pensando assim, e não era nem grupo de dança, mas o grupo teatral, Aham. até num grupo teatral, para a gente poder se movimentar, porque tem toda a expressão corporal, tem tudo, a gente tem. Cara, a gente não pode estar pesado para fazer determinados movimentos e cenas. é. Então, Tá. uma conversa ali, né? É claro que quando tem alguém profissional é sempre melhor para Sim, dar uma sim. orientação melhor. Você, como trabalha com a parte física, talvez seja uma referência para falar, olha, como ela está fazendo, está se exercitando tantas vezes por dia. Então, Sim, para todo mundo estar integrado também, porque não adianta um estar super se exercitando demais, o outro tá mais para é, trás, e Por da exemplo, dança, da coreografia não sai, né, o negócio. com certeza. assim, para um dançarino assim como vocês lá, profissional e tal, imagino eu assim que assim como na bike, qualquer outro tipo de atividade que demanda muito você movimentar muito o corpo, como é que vocês fazem algum tipo de preparo para evitar esse tipo de lesão, fortalecimento do corpo? Você tem algum tipo de preparo para o próprio corpo mesmo, Uhum. da resistência corporal mesmo para as apresentações e O tudo? ideal é fazer um fortalecimento, né? Fazer musculação, mas nem Uhum. todo mundo consegue Tá. ou pode. Então, às vezes, de preparo físico, assim. Então, Aham. é como se fosse um aquecimento coreografado. Tá. E aí a gente faz alguns agachamentos, prancha, nesse sentido de fortalecer mais o corpo, até para preparar para a coreografia em si, né? Mas Faço o próprio core também, né? é, Você falou não, a prancha tem é que, aquela que sim, é o tem core, que, não a é gente isso? Ou não? fortalece bastante o Tá. abdômen, porque usa muito na dança. É muita Pergunto isso coisa. É o porque nosso assim, tempo que sustenta tudo, né? é por isso que eu pergunto, porque assim, para a pessoa conseguir manter o pique, o ritmo ali da dança ali, dependendo se for mais frenético ou com menos ali, conseguir sustentar o gás ali, ela tem que estar com a academia em dia, né? Com certeza. E tem muita gente que não malhava, e aí dança, 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 lesiona e sente uma diferença, que depois que começa a academia, sente que fica mais forte e não corre tanto esse risco, né? Sim, sim. O O próprio meu Jackson. estúdio fica em Botafogo, na Voluntário da Pátria, Estúdio Cream, e eu faço aula com o Thales.
terça e quinta, 7 horas. E eu trabalho na Velocity, dando aula de bike, segunda e quarta, 7h30, 8h30. Dou aula de personal também, então quem quiser é só me mandar mensagem no Instagram, _Luana Mato. E lá eu também posto uns vídeos de dança, das aulas que eu faço, de workshops que eu participo. E é isso. Então é isso, galera. Só passando pra gente poder fazer um encerramento aqui, lembrar vocês de se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo aí naquele grupo lá da família, o grupo da igreja, aquele grupo que Grupo tá da parado ali, o academia, grupo da academia, aquele grupo que da tá ali parado, o faculdade, pessoal só coloca foto de cachorro, de periquito, de papagaio, compartilha nos de gato. grupos. E siga a gente também no Instagram, Artflix Podcast, em todas as redes, no TikTok, no Instagram, YouTube e em breve no Spotify também, tá certo? É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, galera. Esse foi mais um episódio Artflix Podcast com a nossa querida Luana. Ai, obrigada, Pessoal, gente. Eu amei. até a próxima. Obrigada. Até. Pois é, vamos fazer mais, né? Vamos sim. Obrigadão. E é isso, Obrigada. valeu. Pessoal.